Graça e paz, olá, sou o presbítero Alex com mais uma palavra de edificação, uma mensagem para nossas vidas, para o nosso crescimento, em nome de Jesus. Nós estamos na série de mensagem sobre o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10, a passagem muito conhecida que vai dizer ali sobre Jesus é preso no Getsemane. Ele está com seus 11 discípulos, mas faltava um, e ele chega de repente, Judas Iscariotes, e ali dá um beijo na face de Jesus, entregando ele para o servo do sumo sacerdote, os guardas do sumo sacerdote e todo mundo que estava ali para prendê-lo e levá-lo para julgamento. Nós temos outro vídeo aí anterior, esse é o segundo, que fala um pouco sobre Judas. Então você entra aí, acessa esse vídeo e vê aí, compartilhe, curta, dá um like, ajuda aí a divulgação em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10, está escrito assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Nos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, se comenta sobre Jesus preso no Getsemane, mas não fala o nome desse servo, porque são características diferentes de Mateus, que fala de Jesus como Messias, de Marcos, que fala de Jesus como servo, de Lucas, que fala ele como homem perfeito. Então, e ele também, Lucas era médico, ele foi um historiador. Ele é bem claro em dizer que estudou os fatos, confirmou a veracidade e mandou para Teófilo, supostamente seu mestre, um governador, alguém que tinha posição. Então, e ele ali fala sobre isso no próprio Evangelho e no livro de Atos dos Apóstolos, que também é escrito por Lucas. Então eles não se prendem ao detalhe em falar nome, mas João é um livro especial, fala para a igreja, fala do Deus, filho do homem, filho de Deus maravilhoso, e fala sobre Jesus para a igreja. Então é uma característica diferente, é algo muito maravilhoso, e ele se prende aos detalhes. Ele foi prova viva de muitos fatos e acontecimentos que ele mesmo narra. Então, por isso, ele conhecia esse homem, ele falou o nome desse homem para a nossa compreensão. Amém? Então, vamos lá. Esses homens, eu quero me prender um pouco hoje sobre Malco, esse servo do sumo sacerdote, algumas pequenas características. Vamos estar finalizando, talvez, no outro vídeo, porque eu não quero estender muito, ser pesado. E meu celular também não deve suportar mais de 10 minutos. Então vamos lá já, em nome de Jesus. Primeiro fato, que ele era servo do sumo sacerdote. Sabemos que Caifás e Anás eram os sacerdotes da época. Anás, ele era o sumo sacerdote por indicação de Roma, para amenizar as brigas, contendas, as divisões, as dificuldades, porque o povo de Israel estava subjugado por Roma. Então eles colocaram ali homens indicados por ele, que era fechamento deles, fazia conforme o que eles queriam, não eram escolhidos, eram até da tribo de Levi, eram candidatos e tudo mais, mas indicado por eles, por homens, por Roma, não pelas devidas características que a Bíblia no Antigo Testamento mandava que os judeus deveriam assim fazer e ser escolhido por Deus. Então vamos lá, esse servo do sumo sacerdote, nada nos dá base para dizer que primeiro ele assumiria ser um sumo sacerdote como era Anás e Caifás naquela época, mas e nem que Roma iria colocar ele, Malco, para suceder. Então todo o texto nos dá uma base para o seguinte: Malco tinha um sonho, Malco tinha uma meta, Malco tinha um objetivo. Ele queria o ofício de sacerdote, ele queria servir ao Deus Altíssimo. E para servir o Deus Altíssimo,
No Antigo Testamento a gente vai ver algumas pequenas características, no mínimo 7, para chegar até o ofício de sacerdote. Não era qualquer um. Primeiro já vai começar no livro de Levítico falando que para ser sumo sacerdote não poderia ter defeito algum. Se tivesse qualquer defeito físico ou defeito provocado durante, vamos dizer, a infância, quebrou a perna, caiu, era um menino muito levado, né? Você que tem filho sabe como é que é essa situação. Graças a Deus eu nunca quebrei nenhum osso, sempre fui um jovem, uma criança e um jovem muito quieto. Então nunca quebrei nada, graças a Deus. Então tinha esse princípio. Se ele tivesse machucado, cicatriz, alguma coisa, ele não poderia suceder o ofício de sacerdote. Então ele já tinha uma coisa, uma vantagem sobre ele. Os pais deles tinham um sonho, que ele fosse sacerdote. Ele conseguiu compreender o sonho dos seus pais e isso queimou no coração dele. Ele tomou para si e teve esse sonho de ser um oficial, vamos dizer assim, de Deus, alguém que pudesse interceder pelo povo, porque o sacerdote intercede a Deus pelo povo, o profeta traz a palavra de Deus para o povo. Então ele era um homem que tinha um sonho de se dedicar pelo povo, de cuidar do povo, de ajudar o povo, de rogar as graças de Deus para o povo, acalmar o furor de Deus quando o povo pecava. Esse era um dos ofícios principais do sacerdote. E agora vamos abrir um parênteses aqui, hein, irmãos? Nossos líderes são os nossos sacerdotes. Mas quantas das vezes estão matando o povo? Está rogando maldições de Deus contra o povo, que Deus pese, que Deus fira, que Deus arranque, que Deus tire da frente dele, principalmente quando não concordam com as suas atitudes, que infelizmente estão erradas, não estão dentro do querer e do conceito de Deus. Meu Deus, nós temos que aprender muito com esse servo de Deus, aleluia, Malco, porque ele sabia que Anás e Caifás era fechamento de Roma, ele sabia que eles estavam contra um princípio de Deus. Eu creio, a Bíblia, dentro dessas 7 características, vai dar umas bases pra gente, que a gente só tá vendo a primeira base aqui, e já Deus já revelando aqui pra gente, que eu creio que o coração do Malcolm era puro. Ele não estava querendo um ofício para ter dinheiro, para usufruir politicamente, para mandar nos outros, dominar, ser arrogante, não. Porque ele viu que aquilo ali tudo estava errado. Mas ele quis ali fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Nós somos hoje os sacerdotes para trazer acalmar o furor de Deus contra o povo, oferecer sacrifício, levar o evangelho, ir e pregar o evangelho por todo mundo. Então vamos fazer o querer do Senhor. Graça e paz.